Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou passar algumas orientações sobre a participação de vocês no fórum e a produção de uma atividade prática que vai subsidiar duas das discussões que vocês farão no fórum. Então vamos lá? Vou colocar alguns slides aí para vocês acompanharem melhor. Bom, o primeiro tema que vocês irão discutir no fórum, ele vai ser pautado nas reflexões que nós fizemos em nosso encontro e nos materiais que foram disponibilizados. Então, basicamente, vocês irão discutir sobre como é que a música pode contribuir no aprofundamento da vivência narrativa. Quais os caminhos podem ser utilizados para agregar elementos musicais às narrativas? Nós falamos de várias possibilidades em nosso encontro. Objetos sonoros, utensílios que nós temos em casa, instrumentos musicais que vocês tenham acesso, coisas musicais já produzidas e disponibilizadas na internet, em canais como YouTube e outras plataformas digitais. Então, como esses vários recursos, e para além desses, o próprio corpo, a percussão corporal, o canto, a rítmica da própria fala, como é que vários desses elementos que nós mencionamos no nosso curso, eles podem agregar e enriquecer a vivência narrativa. Quais são os principais desafios que vocês imaginam que vão enfrentar para a junção desses dois elementos? E como é que nós podemos superá-los? Para a segunda e a terceira discussão, vocês precisarão elaborar uma atividade prática bem simples, utilizando recursos que você disponibiliza em casa. Basicamente, o que vocês vão fazer? Vão experimentar a junção de música e narrativa e refletir sobre ela. Para isso, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher uma história ou parte dela. Essa história escolhida, quando narrada, não poderá ter mais do que 2 minutos, não menos do que 1. Então, escolhida essa história, vocês vão definir alguns elementos sonoros e musicais que possam ser utilizados nessa narrativa. Dentre os vários que nós falamos, trilhas, sons, efeitos, ruídos, vocês vão escolher ao menos 3 para poder ilustrar a narrativa dessa história. Atentem para escolher narrativas e elementos sonoros e musicais que eles dialoguem com a temática desse nosso curso. Ou seja, que eles valorizem tradições locais, sejam elas as mais amplas em âmbito nacional ou mais regionalizadas, muitas das quais estão invisibilizadas no contexto que muitos de vocês estão inseridos. Depois que vocês escolheram, vocês vão gravar um vídeo, como eu disse, no mínimo de 1 minuto, no máximo 2, fazendo a narrativa dessa história e inserindo esses elementos sonoros e musicais que você escolheu. No vídeo só precisa aparecer você e a narrativa, mas tem que dar para ouvir esses elementos sonoros. Aí vocês podem pedir ajuda de um colega, um amigo, para te ajudar, na hora de soltar esses efeitos, na hora de fazer produzir esses sons ao longo da narrativa. Depois que vocês gravaram esses vídeos, vocês vão colocá-lo no Google Drive e vão disponibilizar o link lá no fórum. Vão disponibilizar o link lá no fórum. Há também a possibilidade de você gravar diretamente no fórum e vocês receberão instruções dos monitores aí do curso de como é que vocês podem fazer isso, utilizando as ferramentas do próprio fórum. Mas eu sugiro que vocês também utilizem esse recurso do Google Drive. Sei que algumas pessoas podem não estar muito habituados, mas é uma ferramenta muito importante e muito útil. Então, quanto antes puderem já ir experimentando, melhor. Depois de produzida essa atividade, nós então teremos condições de fazer as discussões que serão propostas no tema 2 e no tema 3. No tema 2 do fórum, a discussão vai girar em torno do seguinte: quais foram os principais desafios que vocês encontraram dentro da produção dessa atividade? E quais os caminhos que vocês trilharam para poder superá-los? Essa vai ser a discussão. Depois, nós vamos passar para o tema 3, que vai ser o seguinte:
No 2, vocês falaram da dificuldade do caminho que vocês mesmos tiveram. No 3, vocês irão assistir 2 vídeos produzidos pelos colegas. Vão clicar lá nos links e assistir 2 vídeos. Identificar no mínimo 3 dos elementos que eles utilizaram. O que ele utilizou de musical, de sonoro lá? A partir disso, vocês vão refletir. Quais são os elementos que eles utilizaram? Quais recursos você deduz que ele utilizou para poder produzir aqueles sons? Como a utilização daqueles recursos enriqueceram o trabalho produzido pelo seu colega? E quais outros caminhos você acha que ele poderia ter seguido? Né? Você imagina que há a possibilidade de ter passado por outro caminho para produzir aquilo? Há alguma sugestão para enriquecer a experiência do colega? Então seria isso, uma atividade prática, diferente, para a gente colocar a mão na massa com base naquilo que a gente discutiu em nosso encontro, e esses 3 temas para serem discutidos lá no fórum, certo? Um abraço.